Nesse final de semana rolou a primeira etapa da Copa do Mundo lá em Albstadt, na Alemanha. Foram 2 dias de prova para a elite, com o short track na sexta e o cross country olímpico no domingo. E nesse vídeo aqui eu vou passar um panorama do que rolou nesses 2 dias de prova e o que a gente deve esperar para sexta-feira, agora que já tem a segunda etapa da Copa do Mundo lá em Novi Mesto. Fala pessoal, meu nome é Eric Brusque, eu sou atleta profissional do time Specialized Racing BR e hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o que rolou nesses 2 dias de prova aí para a elite e também comentar um pouco sobre os resultados dos atletas brasileiros nessa primeira etapa da Copa do Mundo. E bora começar pela prova feminina de short track da sexta-feira. As primeiras 40 atletas do ranking da Copa do Mundo foram selecionadas para largar então essa disputa que valia as 3 primeiras fileiras de largada do cross country. E como a pista de Albstadt é uma pista bem estreita, difícil de ultrapassar, são trechos longos de mata assim de single track, e o lugar que a gente mais tem para ultrapassar é na reta de chegada e ali no trecho perto do apoio. Então, largar bem em Albstadt é realmente super importante e a gente reparou isso no jeito que as atletas se comportaram durante o short track. O começo da prova foi bem morno, a gente pode dizer assim, e com a queda do ritmo a gente viu a Linda Indergrand fazendo um ataque e indo sozinha tentar conquistar a vitória. A Linda, para quem não conhece, ela é uma atleta suíça que se destacou muito na Sub-23 e até, na verdade, ganhou o Mundial de 2011 na categoria Júnior. E é uma atleta super promissora, mas ela acabou se destacando muito, na verdade, foi nas provas de Cross Country em Eliminator, que foi uma modalidade que a gente teve antes do short track, mas que não tinha uma ligação tão grande com a prova de Cross Country. Era mais um evento à parte dentro da Copa do Mundo. Então era uma prova que largavam 4 atletas de cada vez em baterias eliminatórias e 2 atletas passavam para a próxima chave e assim ia até a gente ter a disputa final. Era uma prova que cada uma dessas baterias do circuito tinha 1 km, então era super explosivo. E a gente conseguiu reparar essa característica explosiva na Linda justamente na prova de short track. E tava indo tudo bem para ela conseguir a vitória até que no comecinho da última volta a Pauline Ferrand-Prévot acelerou forte e foi em busca dela, encostando nos metros finais e na reta de chegada conseguiu a vitória. A Linda acabou ficando com a segunda colocação e a terceira colocação a gente teve um sprint super disputado entre a Kate e a Annie Last. A Last, esse ano, ela está correndo como atleta sem equipe, então ela está representando o time da Grã-Bretanha e conseguiu a terceira colocação. Então, um feito muito bom para ela que está aí nessa disputa pelos pontos e pela vaga olímpica para Tóquio. Logo em seguida, a gente teve a disputa do masculino e essa não teve nada de morno. O Van der Poel, já ali na segunda volta, acelerou bem forte e fez uma seleção no pelotão, mas que depois ele recuou, foi mais para trás, ficou ali entre a 8ª, 10ª colocação, deu uma recuperada enquanto que os outros atletas fizeram, a gente teve uma sessão de ataques com o Matias, teve outros atletas que foram para frente, tentaram fazer acelerações. O Nino estava respondendo muito bem a todas essas acelerações, mas chegando no final, o Van der Poel voltou para frente, fez a aceleração decisiva e conquistou a vitória no short track. Na segunda colocação, a gente teve um veloz Vitor Koretsky vencendo o Nino no sprint, coisa que já ia dar um spoiler pra gente do que estava por vir no domingo. No intervalo de sexta para domingo, a gente teve a disputa dos atletas Júnior e Sub-23, e o Brasil estava super bem representado lá pela Gil Morgan, que terminou na 21ª colocação na disputa da Júnior feminino. E enquanto que na Sub-23 feminino, quem venceu a prova foi a Mona Mitterwallner, que era meu palpite para vencer a prova na elite feminino. Porém, ela ainda não tinha idade e pontuação suficiente para correr na elite. O que eu me confundi e o que acontece é que assim, os atletas Sub-23 eles podem escolher ir para a elite, participar da Copa do Mundo o ano inteiro, se eles já estão entre os 5 primeiros atletas Sub-23 ou numa certa colocação no ranking mundial. E como a Mona ainda estava no primeiro ano de Sub-23, ela ainda não cumpria esses requisitos. E por isso que a gente não teve a participação dela na elite. Mas o que é bem provável é que esse ano ela ganhe tudo na Sub-23 e no ano seguinte ela já esteja participando com as atletas
lá na ponta. Porque assim como a Mona, que é super nova e talentosa, a gente também tem a Loana Leconte. Até chegar na Copa do Mundo, ela tinha corrido 4 provas e ela venceu as 4. E eu não falei dela aqui no nosso preview da prova. E bateu um arrependimento aqui de não ter colocado ela na lista de favoritos, sendo que ela estava vencendo tudo pela frente. Na prova de short track, ela teve uma prova mais tímida, mas fez ali a pontuação suficiente para largar bem na prova de domingo e já começou acelerando forte no começo da prova, botando o ritmo, ditando ali na frente e abrindo a cada volta da Pauline, que também estava fazendo uma prova muito boa e que eu pensei que no final ia até tirar mais um pouco, só que a Loana estava muito constante nas voltas dela. Então, cada volta ela abria por volta de 10 a 15 segundos da Pauline, já entrando para a última volta com 1 minuto de vantagem. Então, essas duas primeiras atletas, elas fizeram a prova bem sozinhas, tão destacadas, enquanto que na terceira colocação a gente já teve uma disputa um pouco mais acirrada. No começo da prova, quem estava na terceira colocação era a atleta australiana Rebecca McConnell, e logo depois a Kate e a Hailey começaram a encostar nela. A Hailey é uma atleta muito nova também, ela acabou de vir da Sub-23, é uma atleta americana que corre pelo time da Trinity, que é o time que a gente vai ter o Alex Malacarne competindo logo mais lá em Nove Mesto. A Hailey já tinha pódios na Copa do Mundo, ela corria pelo time Factory da Specialized no ano passado, mas que agora ela foi para o time da Trinity, onde ela vai participar de modalidades diferentes, e que já tinha feito uma boa prova de short track. Mas agora, na prova de cross country, ela andou ali direto colada na Kate, até que no meio para o final da prova, fez uma aceleração e começou a ganhar vantagem de pouco em pouco, até fechar a prova na terceira colocação. E para concluir a prova da Elite Feminino, a gente teve a Raíza Golão na 74ª colocação, e a Jaqueline na 93ª. Na elite masculina, a gente teve a prova começando bem quente e com o ritmo sendo ditado pelos mesmos atletas que do short track. O Avancini já logo assumiu a ponta da prova, mas quem fez uma aceleração forte ainda no final do start loop foi o Vanderpool. Isso já deu uma boa selecionada na galera, mas também pesou um pouco aí nas pernas, tanto do Vanderpool quanto do Avancini. Só que nesse tipo de circuito, que como eu falei antes, não permite muitas ultrapassagens, é importante você se manter na frente nesse tipo de circuito para evitar o efeito cascata que acontece a cada curva. As curvas em subida lá em Albstadt, elas são bem cotovelos e exige uma velocidade bem baixa para fazer elas. Então, cada atleta que diminuía a velocidade para passar nessa curva, o atleta de trás tinha que diminuir mais, e o outro mais. E na hora de acelerar, eles tinham que acelerar muito forte para encostar nos atletas. E isso mina muito as pernas dos atletas. Por isso que eu acho que não foi de todo errado eles largarem assim, num ritmo mais forte. Principalmente porque eles vão se manter longe do trânsito, que fica mais para trás, onde a gente tem pelotões ali de 20, 30 atletas andando todos juntos, disputando cada curva. E vão poder colocar um ritmo mais sólido e constante durante a prova, por mais que talvez eles não estavam se sentindo bem. E como eu falei aqui no preview, no caso do Avancini, não é muito o tipo de pista que ele anda bem, é uma pista que tinha muita subida, não é muito o perfil do Avancini. Logo que o Vanderpool e o Avancini saíram da ponta da prova, a gente teve o Nino, Matthias Flukinger e o Vitor Koretsky ditando o ritmo na frente da prova. Na verdade, o Victor estava até se preservando mais, ficando na roda do Nino e do Matthias o máximo de tempo possível para dar uma cartada certeira no final da prova. E foi bem isso que ele fez. Mas enquanto tudo isso estava se desenrolando lá na frente, a gente tinha o britânico Thomas Pidcock vindo da 11ª fileira, com a plaquinha número 100, ou seja, ele foi o 100º atleta a ser chamado para alinhar, largou bem mais para trás, e teve que ir passando um por um a cada volta. Mas já no final da primeira volta ele estava super bem, tinha passado muita gente. Se eu não me engano, no final da primeira volta ele já tinha passado 75 atletas. E foi crescendo nas posições até liderar a prova. Só que mais pra frente ele veio a sentir um pouco do ritmo
e também teve um pneu furado na penúltima volta. Pelo pouco tempo que ele ficou no ponto de apoio, não deu para entender se ele chegou a trocar de roda ou só encheu ela um pouco já que estava no final da prova, mas que ele perdeu algumas posições e também um bom tempo com isso, com certeza ele perdeu. Mas voltando para a disputa na ponta, na última volta o Nino entra forte na pista e o Matthias Flukinger começa a pedalar bastante de pé. E a gente, sem entender muito isso, depois conseguiu perceber que ele estava com um problema no canote retrátil dele. Ele postou no Instagram que rompeu o cabo do canote e por isso ele não tinha mais controle, o canote ficou baixo. Então ele não conseguia sentar porque senão ficava numa posição muito fora do que ele conseguia aplicar de potência, mas o cara batalhou até o final para terminar na terceira colocação em cima do Ondrej Sink, que terminou na quarta. E os dois primeiros atletas, o Nino e o Koretsky, vieram para a disputa do sprint, ainda com o Nino conseguindo acelerar na última descida. Ele mandou um duplo que tinha no meio da descida e veio acelerando o morro abaixo e sprintando, tentando evitar que o Koretsky alcançasse ele. Mas no finalzinho o Koretsky tanto conseguiu alcançar, quando o Nino deu a última respirada, sentou na bike, o Koretsky passou ele antes da sessão de pump e sprintou para a vitória. E foi muito legal, foi a primeira vitória do Koretsky. Ele era um atleta muito promissor, tendo ganho um campeonato mundial júnior, depois foi vice-campeão mundial sub-23, atrás do Anton Cooper, teve várias vitórias tanto nas Copas do Mundo dessas categorias de desenvolvimento, e já estava conquistando os pódios na categoria Elite, então mais cedo ou mais tarde ia vir essa vitória e chegou agora, logo no começo do ano. E foi bem interessante ver que ele correu com uma bike totalmente fora dos padrões do que a gente está acostumado a ver. Ele correu de HT e sem canote retrátil. A maioria dos atletas que estavam correndo na prova, ali na ponta, a maioria correu de HT, porém se eles estavam de HT, eles estavam com canote retrátil. E ele foi o único que eu vi ali na ponta que estava sem o canote e sem bike full. Bom, pessoal, então era isso. Espero que vocês tenham gostado dessa breve análise de como que foi a prova lá em Albstadt. Logo mais a gente faz um vídeo sobre 9 Mesto, falando um pouco sobre os favoritos. O Victor Koretsky estava na minha lista de favoritos, então acho que vale a pena ficar atento para o meu próximo vídeo fazendo um preview sobre a prova de 9 Mesto. Manda esse vídeo lá para os amigos e até a próxima. Tchau!